os 10 mandamentos da lei de Deus. Você sabe quais são? Espero que sim, hein? Já falamos sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome de Deus em vão. E hoje, o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. E guarda. Guardar domingos e festas é o terceiro mandamento da lei de Deus. Eu já falo alguns sábados, lembrando que o mandamento da lei de Deus foi resgatado por Jesus, quando ele disse ao jovem: pratique o mandamento e terás o reino dos céus. O terceiro mandamento, de modo específico, nos lembra que o domingo é o dia do Senhor e a ele deve ser dedicado. O texto nos fala: trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo capítulo 20, de 8 a 10. O dia do sábado, no Antigo Testamento, lembrava a libertação que o povo de Israel teve do Egito, rumo à terra prometida. Lembra da passagem do Mar Vermelho? Porém, a nossa fé é do Novo Testamento. Agora, recorda a Páscoa de Jesus e a sua ressurreição no domingo. Escute bem, a igreja, desde os apóstolos, guarda o domingo como dia do Senhor. Dominus. Domingo. Nossa fé é baseada no Novo Testamento, em Jesus, que ressuscitou no domingo. Fiel à tradição dos apóstolos, o dia de guarda para nós é o domingo. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Pode conferir, Marcos 16, versículo 2. Escutou? Marcos 16, versículo 2. Muita gente faz a pergunta: por que o domingo? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Este primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada no Cristo Jesus. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, dies dominica, o domingo. São Justino, já no século II, dizia, escute bem: reunimo-nos todos os dias do sol, porque é o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. O Novo Catecismo tem algo a falar sobre o assunto. Filhos queridos, o Fé em Debate só está começando. Vamos aprender mais sobre o mandamento da lei de Deus. Mas se você tem alguma pergunta... Bom dia, Célia. Bom dia, padre. Seja bem-vinda ao Fé em Debate. Nós estamos... Deus abençoe, querida. Você fala de onde? Eu falo de Colombo. Então me escuta pela Rádio Evangelizar. Um abraço a todo o povo de Colombo. Célia, Oi. nós estamos falando sobre os mandamentos da lei de Deus. Você tem alguma pergunta para nos fazer? Então, padre, eu queria saber que é o terceiro que fala, né? Guardar domingos de festa. Certo. Eu queria saber, assim, esclarecer um pouquinho mais do que é guardar domingos de festa. O que significa guardar? Isso. Tá bom, Célia. E eu queria saber uma outra perguntinha, que teria duas. Por favor. Assim, onde que está o creio na Bíblia? Onde que está o creio na Bíblia? Isso, é que às vezes, eu já li uma vez que Paulo em Tarso, quando ele foi para Tarso, ele foi evangelizar e as mulheres, dizia na Bíblia, né? E as mulheres rezavam, né? E daí ele falava boa parte. Tá bom, eu vou responder para você.
Posso responder durante o programa, né? É isso. Tá bom, anotei aqui as perguntas e vou responder, Célia. Muito obrigado pela participação. Tá bom, obrigada, padre. Por que guardar o domingo? Claro, não é guardar no sentido de colocar na gaveta. O próprio catecismo, anote ali, 2180, nos explica um pouco. Guardar significa preservar para Deus. Guardar no sentido de não se ocupar com outras coisas que impeça você de fazer o devido descanso, o devido repouso. E neste repouso se dedicar à oração. Mas eu vou ser mais objetivo, respondendo a partir do Novo Catecismo. A Igreja diz, no 2180, aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Escutou? Escutou, seu Zezinho? Dona Maria? Escutou? Quando chega domingo, de manhã faz comida, vai lá limpar o quintal, de tarde fica ali moroso, depois se esparrama no sofá, fica assistindo outras coisas e não vai para a missa. Nos domingos e outros dias de festa, que inclusive vou falar depois, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico, no dia de festa ou à tarde do dia anterior. Tanto que você sabe que se você for no sábado à noite na missa, ele vale para o domingo. No 2181, diz assim: por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito. Agora preste atenção, o que é que pode justificar a tua não ida na missa? Presta atenção, hein, gente? Só há motivos muito sérios que justifiquem. Por exemplo, e o que eu acho engraçado é que quando eu li isso no Novo Catecismo, tá lá, por exemplo, é algo meio que anormal para um catecismo. Uma doença grave ou cuidado com bebês. Ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Agora vem uma parte que você vai tremer ali, viu? Aqueles que deliberadamente faltam à obrigação da missa dominical cometem pecado grave. 2181. Vixe Maria, padre! Não é o padre Reginaldo que está inventando prosa, não. Está no Novo Catecismo. Aqueles que faltam à missa deliberadamente cometem pecado grave. O domingo deve ser dedicado às boas obras, viu, povo de Deus? O domingo é o dia de evangelização, de catequese, dedicado à caridade, serviço aos doentes, aos idosos. É um dia, sim, de ir à missa, fazer a sua evangelização e também de visitar os parentes. É um dia para descansar, é o dia de fazer uma reflexão, um silêncio, uma meditação. Por que a igreja pede isso? Gente, nós estamos entrando numa máquina do mercado e esquecemos que somos de carne e osso e não somos robôs. Não é um dia de você ficar fazendo trabalhos extras. O ser humano precisa de descanso. Precisa estar no eixo, no equilíbrio. É um dia de dedicar à família, tá escutando? Sentar na mesa para almoçar sem pressa de levantar. Por isso, almoço de domingo na frente da televisão, qualquer dia, é burrice. Pai, mãe, não aceita isso não. Reúna teu filho em volta, tua filha em volta da mesa. Converse. Abra uma cervejinha, não é pecado não. Toma ali um vinho junto, sem exagero.
Não vamos ser fanáticos. Que crie-se um momento de conversa gostosa. Como está faltando isso nas famílias, gente? Como está faltando o pai contar causo, filho perguntar, um saber da vida do outro, rir junto, sabe aquelas risadas, aquele papo jogado no vento? Como falta isso? Domingo, dia do Senhor. Está entendendo bem por que é dia do Senhor? Bom, padre. Mas tem gente que tem que trabalhar no domingo. É verdade, infelizmente é verdade. E às vezes não é por opção própria. É devido a cumprir ordens. Então, diz a igreja: busque outro dia de repouso e oração. No entanto, olha o que a igreja diz aos patrões. Ei, patrões que ficam obrigando o povo a trabalhar, que os patrões têm a obrigação de facilitar os empregados ao menos para irem na missa no domingo. Vou repetir isso aqui. Patrões católicos, vocês têm obrigação de facilitar os empregados para que eles não faltem à missa ao domingo. Mas tem uma segunda parte sobre o creio. Eu prefiro atender uma pessoa e responder essa segunda parte no outro bloco. Vamos atender mais um ouvinte. Bom dia, Exídia. Bom, Deus abençoe. Seja bem-vinda. obrigada. Nós estamos em pleno Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Estamos falando dos mandamentos da lei de Deus. Eu tenho Acompanhado? acompanhado. Você tem alguma pergunta, filha? Olha, se eu quero perguntar, quer dizer, Pode fazer, não tem problema. Estamos aqui para ajudar. eu quero assim, sobre esses domingos, né, de festas e festas guardadas. Participar da missa toda e quais os dias que eles dizem festas, né? Quais, entendi. Guardar domingos, todo mundo entende que é o domingo. E quais são as festas, As né? festas. Diz ali, guardar domingos e festas. São as festas maiores, por exemplo. Os dias santos, que a gente chama. E eu vou dizer para você quais são os santos, os dias santos, mas como tem gente que vai querer anotar, então eu peço que as pessoas peguem caneta e papel e depois eu falo meio que ditando para as pessoas copiarem, tá bom? Fique com Deus. Tem mais pergunta, né? Então essa aqui eu vou responder daqui um pouquinho. Qual a segunda pergunta? Não, é que esses dias eu ouvi no seu programa, que eu acompanho todo dia. Certo. E daí sobre pessoas separadas que vivem com outra pessoa. Tá? Que não pode comungar. Isso eu sempre soube. Mas eu não sabia que não podia confessar. E daí ficou aquele negócio na minha cabeça, sabe? Não, tá certo. Esse assunto vai e volta todo o tempo. Mas eu fiquei assim. eu vou responder por quê, tá bom? Então essa eu posso responder agora, que em poucas palavras, como eu tenho falado sempre, é o seguinte: a pessoa está vivendo junto. Ela não está arrependida de viver junto. Não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há matéria para confissão. Se não há matéria para confissão, não há matéria para absolvição. Se não há absolvição, não se está em plena comunhão. Então, como que alguém vai confessar, estou arrependido ou arrependida de estar vivendo com alguém a segunda união? Não existe essa consciência do pecado, que se houvesse esse desejo de mudança, então a pessoa teria que separar. Então por isso não tem como confessar, entendeu? Se não pode confessar, também não pode comungar. Mas eu nunca tinha ouvido falar que não podia confessar. É porque, entendeu, né? Agora Porque eu entendi. não há matéria de arrependimento. A Célia fez uma pergunta sobre o creio. O creio está na Bíblia? Vou responder: sim, Célia. Não, Célia. Ué, padre, o que aconteceu? Veja, o creio é chamado de símbolo. Vou começar a falar historicamente. Não sei se você sabe que
se fala em segredos, que existem algumas religiões que têm um segredo. O símbolo era o segredo católico. Tanto que os catecúmenos, no processo de catecumenato da iniciação cristã, eles iam até para a celebração eucarística, mas na hora, antes de rezar o creio, logo depois que terminava a homilia, os catecúmenos saíam da igreja, as portas eram fechadas e se rezava o símbolo da fé, o creio, baixinho e em segredo. Tanto que no rito da iniciação cristã, um dos símbolos que um catecúmeno ou neocatecúmeno recebe é a palavra, o crucifixo e o símbolo da fé. Não é escancarado como se faz hoje. Você vai na missa, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Não é assim, não. O creio, por isso que eu falei sim e não, é o resultado de tudo aquilo que nós acreditamos. Qual a fundamentação da fé? Qual que é? A Bíblia, a revelação, sub lumine revelationis. Vivemos sob a luz da revelação. Então, tudo que está no creio tem fundamentação bíblica. Porém, o creio, escrito como está, não está na Bíblia. Ele é uma junção de partes em respostas a várias heresias. Por exemplo, o arianismo, o nestorianismo e tantas outras heresias, monofisismo. Aqui não vou lembrar todas as heresias que houveram na igreja. Mas o que é uma heresia? Distorção da verdade, manipulação da tradição, visão simplificada de uma verdade maior. Herege é aquele que rompe com a tradição apostólica. Então, os diversos concílios, principalmente o de Nicéia e o Constantinopolitano, são os dois, eles firmaram o símbolo da fé, o creio, como a gente fala. Tanto que existem duas versões. A versão mais simplificada, que a gente reza todo o domingo, e o outro, que é a versão niceno-constantinopolitano, que é uma expressão maior da fé. Se não me falha a memória, no folheto deste domingo da Trindade Santa está a versão niceno-constantinopolitana. Bom, essa é a primeira parte, a histórica. Mas vamos à segunda. Onde que está na Bíblia? Vamos lá? Creio em Deus. Anote ali. Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, Ele é todo-poderoso. Lucas 18:27. Criador do céu e da terra. Em Gênesis não está escrito: no princípio Deus criou o céu e a terra? Segunda parte do creio, que é dirigido a Jesus. Creio em Jesus Cristo. Aqui, lembremos de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor, glorioso de Deus, a imagem própria do que Deus é, seu único Filho. Lembremos de João, capítulo 3:16. Nosso Senhor, Deus o fez Senhor e Messias, Atos 2:36. Foi concebido pela obra do Espírito Santo. Não faz você lembrar de Lucas? O Espírito Santo, o anjo falando a Isabel, a Virgem Maria: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo te cobrirá com uma nuvem. O menino que nascer de ti será santo, Filho de Deus.
outra parte do creio. Nasceu da Virgem Maria. De novo, lembremos de Mateus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia dito os profetas. A Virgem conceberás e darás à luz a um filho. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, está tudo na Bíblia, gente. Desceu aos infernos. Aqui é um texto mais complicado. Leia 1 Pedro 3, 18, 19. 1 Pedro 3, 18, 19. Como o homem morreu, porém, como ser espiritual que era, voltou à vida. E como ser espiritual, foi e pregou aos espíritos encarcerados, que alguns chamam de Sheol. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Lembre, Atos 10, 42. Ele nos enviou para anunciar ao povo que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Creio no Espírito Santo. Engraçado, né? É a terceira parte do creio. E o Espírito Santo puxa para a igreja. Creio na igreja que é una. Aqui sim, anote esse texto. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. É santa. A fé confessa que a igreja não pode deixar de ser santa. Efésios capítulo 1, versículo 1. Católica, apostólica. E aí segue todo o creio. Filhos queridos, a Isídia deixou uma pergunta no ar e eu não vou fugir dela, tem que responder. Porque o terceiro mandamento fala: guardar domingos e festas. Quais são os dias santos na igreja? De acordo com o catecismo da Igreja Católica, nos dias santos, todo católico é obrigado a participar da Santa Missa. Quais são os dias santos? Primeiro, todo domingo do ano. Todo domingo é dia santo. Segundo, dia de Natal. Nem sempre cai no domingo, mas todo dia de Natal é dia santo. Terceiro, a Epifania, a festa dos Reis Magos, que, segundo o calendário, é 6 de janeiro. Mas, aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil resolveu transpor para o domingo seguinte, sempre. Quarto dia santo, a ascensão de Jesus ao céu, cai no domingo. Quinto dia santo, Corpus Christi. O padre está falando sempre. É sempre uma quinta-feira após a oitava de Pentecostes. Outro dia santo, solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Outro dia, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro. Antigamente era feriado, agora não é mais. Mas é dia santo. Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. A igreja transpõe para o próximo domingo. São José é dia santo, dia 19 de março e 1º de maio. Outro, São Pedro e São Paulo, que também a igreja transpõe para o domingo. Outro dia santo, festa de todos os santos, dia 1º de novembro. Filhos queridos, então vou falar agora rapidamente quais são os dias santos de novo. Primeiro, todo domingo do ano é dia santo. Dia de missa, dia de Natal, Epifania, festa dos Reis Magos, Ascensão de Jesus, Corpus Christi, solenidade da Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, São José, dia 19, dia 1º de maio, São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, Festa de Todos os Santos, dia 1º de novembro.
E o que a igreja diz? Onde está isso? Novo Catecismo, 2177. A gente tem que falar, você tem que saber onde que está isso. Pode pegar no teu Novo Catecismo, 2177, expressa exatamente o que acabei de falar. Os dias que são dia de guarda, além dos domingos. Filhos queridos, vamos atender quem está na linha. Bom dia, Elizabeth. Oi, padre. Bom dia. Bom dia, sua bênção. Deus abençoe, filha. Ô, padre, eu sei que hoje vocês estão falando sobre o terceiro mandamento, Tá. né? Só que eu quero ainda mais acrescentar, quero fazer uma pergunta sobre o batismo. Pode fazer, não tem problema. Então, padre, os evangélicos, eles acham que o batismo da água, só o batismo da água é válido. E eles criticam muito a gente quando nasce um nenê, uma criança. Eles criticam a gente batizar, se preocupar com madrinha, se preocupar com padre, essas coisas assim, eles criticam, né? Só, padre, que eu acredito no primeiro batismo. Agora eu não sei a opinião do senhor. Vamos conversar um pouquinho que eu preciso entender bem tua pergunta. Vamos lá. Você sabe que o batismo é um só. Para ser batizado, é preciso, primeiro, usar água. Segundo, ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terceiro, ter a intenção de repetir o gesto de Jesus. São 3 exigências. Nós, católicos, batizamos com água. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o fundamental para o batismo. Os padrinhos e as madrinhas, vamos dizer, no plano de prioridade, são secundários. Sim. Não é verdade? Sim. Não é o mais importante. Então, o importante é a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Então, quando os evangélicos criticarem você, então você explica para ele que nós fazemos o que Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que não existe é alguém que já foi batizado, batizar de novo. Eu também acredito. Não sim. vale o segundo batismo, porque o que vale é o primeiro. Com certeza, padre. Eu acredito isso. Porque assim, eu acho assim, padre, é a mesma coisa do casamento. Se a pessoa não é casada na igreja, não pode se confessar e comungar. Isto, Né? Tem as nossas leis, isto. né? Que não são nossas, são as leis que nós cumprimos. De Deus, né? Tá na Leis Bíblia. da igreja, leis de Deus. É. Então, padre, como que eles casam no civil e já corre dormir junto, padre, tá tudo certo, vão pra igreja comer santa não sei o que eles chamam de santa ceia, enfim. Filha, aí que tá. Tudo bem, não vamos criticar o que eles fazem. O que eles fazem deixa na consciência deles, é uma parte da verdade. O importante é nós, católicos, termos consciência de nossas atitudes. Então que nós vivamos a graça de Deus, vivamos os sacramentos e como bons cristãos e católicos, não é, Elizabeth? Então vão poder ajudar, né, padre? É verdade. Elizabeth, Pode ajudar, a gente não atrapalha, né? é isso mesmo. Se a gente não pode ajudar, não atrapalha. É. Respondi tua pergunta? Respondeu, padre. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém, padre. O senhor... Amém. Eu quero lembrar um texto maravilhoso, pelo menos uma frase de Santa Catarina de Sena sobre a Eucaristia. A importância da Eucaristia. Escute. Na comunhão, o homem se acha em Deus e Deus no homem. Assim como o peixe no mar e o mar no peixe. Na comunhão, o homem se acha em Deus e Deus no homem, como o peixe no mar e o mar no peixe. Santa Catarina de Sena. E nós estamos falando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Deixa eu atender uma pessoa que está na linha desde o começo do programa. Bom dia, Judite. Bom dia.
Qual sua pergunta? Então, nós estamos falando sobre eu estou ouvindo o senhor e sobre os 10 mandamentos, né? Certo. Como eu disse aí com a menina aí, eu fui catequista há 25 anos. Ô, Jesus, parabéns. Então, aí, padre, eu deixei de ser catequista para ser ministra da Eucaristia. Certo, também é justo. Claro, porque é muito subcarregado sobre reuniões, né? É verdade, não dá para querer abraçar o mundo e não fazer nada bem feito, né? Melhor Isso mesmo. fazer Eu imaginei e falei com o meu padre aqui, né? Que eu pertenço à paróquia São Pedro Apóstolo aqui. Certo. Então, da Avenida São Pedro. E aí é o seguinte, durante os 25 anos, minha família era uma benção. Certo. Participava junto comigo, sabe? Na comunidade, sabe? Nas missas na paróquia. Aí quando eu comecei a ser ministro, eles se afastaram. Aí tem esse porém dos mandamentos aqui, né? Guardar domingos e festa, né? Certo. Agora eu vou fazer a pergunta ao senhor. Eu continuo sendo assim, obrigar eles a participar nos domingos e festas da Santa Missa? Ou não? Judite, veja bem, vamos analisar. O porquê que você acha que eles se afastaram? Eles acham que eu fui como ministra aparecer lá na frente junto com os padres. Aí, sabe, isso me chocou muito, como ele achou que eu estava me aparecendo lá, né? Eles quem? Teu marido ou teu filho? E meu filho. Inclusive, o mais velho até virou pela testemunha de Jeová lá. Misericórdia, será que isso não é ciúme não, filha? Eu também achei. Dois lados, ou ciúme, ou quando eles começaram a me criticar. Vai te aparecer agora lá junto do lado do padre? E até afastaram o padre. Judite, eu acho que ali existe um ciúme, existe várias razões. No entanto, não é só isso não. Eu acho que, veja, você plantou a semente. Desde criança, você os educou, você deu catequese, você os formou para a fé. Existe um elemento que foge a você e qualquer pai, que é a questão da liberdade. Eles estão usando da liberdade para fazer sua opção religiosa. Agora, você me perguntou, devo abandonar? Jamais. Devo obrigá-los aí? Quantos anos eles têm? O mais velho, tenho 3 casados já. O mais velho tá com 30, o outro tá com 27, é católico, esse casou na igreja, tudo bem, certo. Sabe? E tem o outro também casado com 25, que são gêmeos. O outro 25 tá solteiro ainda aqui em casa, e tem o 19 que é o caçula. Filha, o que você tem que fazer é sempre dialogar, sem brigar sobre religião. Não é bater boca, não é querer convencer, não é... Mas é sempre convidar para a igreja. Convidar. Mas no meio de tudo isso, como é que está a postura do teu marido? Pastor de vez. De vez? De vez, pastor de vez. Aí como eu... E ele diz o que para você? Não, quando eu falo para ele assim, eu tô me aprontando que eu vou ir na missa, hoje eu vou ajudar o padre na missa, né? Ou o terceiro sábado, e eu sou comentarista na missa às 18 horas. Certo. Sábado. Aí quando eu chego em casa, ele falou, foi puxar a saia do padre? Filha, Desse jeito. e vocês se dão bem tirando isso? Mais ou menos. Agora, porque eu fui para os 10 anos pra cá é assim, porque aí ele só sabe me criticar, padre, sabe? Aí, às vezes, eu acabo até chorando, rezando. Até essa música do Senhor, que Deus me trouxe aqui nesse momento, que me fortalece, sabe? Porque quando ele começa a me falar assim, sobre maltratar, puxa no assunto da comunidade, dos padres, eu começo a cantar baixinho aquela música, Deus me trouxe nesse momento. Certo. Judite, acho que você não pode esmorecer não, filha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai conseguir aquilo que Santa Mônica fez. Não foi só converter o filho Agostinho, mas o marido dela, que se chamava Patrício. Tá aí tua missão, Judite. Mas não esmoreça não. Agora, o fato de ajudar na igreja, não esqueça de dar carinho pro marido. Carinho, Judite. Amor, sabe, tá próxima. Porque, na verdade, ele tá agindo por ciúme, viu? No fundo, é aquele sentimento de posse. O padre também aqui falou também, que eu conversei com ele sobre isso, eu estava quase desistindo de tudo, tá? Por causa disso, né? Aí o padre falou, nada de desistir não. Isso é ciúme. É ciúme. É aí que você tem que compensar com zelo, com muito carinho, para ele entender que você não está indo lá pelo padre, você está indo por Jesus Cristo. Mas essa realidade que você fala, Judite, é uma verdade de muitas senhoras, de muitos casais. Às vezes o marido que segura, que impede. Agora, filha, eu vou colocar o que nosso Senhor disse. Nosso Senhor disse assim:
aquele que não souber renunciar, pai, mãe, irmãos, por causa de mim, aquele que botar a mão no arado e olhar para trás, aquele que quiser primeiro despedir dos seus pais, sepultar os seus mortos, não é digno de me seguir. Ali mostra que entre nós e Deus, nada deve nos separar. Força para você, Judite, e para todas as lideranças que também sofrem. Filhos queridos, a nossa última ligação demorou, mas eu acho importante ter dado vazão, porque é uma realidade que muita gente vive. Mas não esmoreça. Eu vou chegando ao final do Fé em Debate e quero lembrar que Bento XVI, ele diz que devemos reafirmar a sacralidade do dia do Senhor e participar da missa dominical. Devemos aprofundar sempre mais a importância do dia do Senhor, centralizar nossa vida na Eucaristia. O Papa Bento XVI nos diz que o dia do Senhor tem que adquirir novamente todo o seu relevo e ser vivido na celebração eucarística. Raiz, escute bem, raiz e cerne de um autêntico crescimento da comunidade cristã. Espero que tenha ajudado você neste programa. Um grande abraço. Deus os abençoe. Até o próximo programa. Evangelizar é preciso.